Olá, boa tarde! Mais um Vida Saúde está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o biomagnetismo médico. Os benefícios, como é realizada a técnica e ainda quais as doenças que podem ser tratadas. Para falar sobre este assunto, nós recebemos a especialista em biomagnetismo médico e fisioterapeuta Márcia Batista Mendes. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É com muita gratidão que eu estou aqui no programa e prestigio todo mundo com essa informação muito bacana que é o biomagnetismo médico. Então vamos entender, né? Explica pra gente o que é o biomagnetismo médico. Sim, o biomagnetismo médico, ele é uma terapia que ele faz com que a metodologia do par de biomagnetismo seja introduzido cargas de intensidade média no corpo, em pontos distócitos do corpo, fazendo com que o organismo melhore o seu pH, melhore a questão dos tecidos, órgãos e ajudando a eliminação de micro-organismos patogênicos como vírus, bactérias, fungos, parasitas. Além do mais, melhora muito o sistema emocional, resultando em tratamento de cura e reabilitação do indivíduo. Agora, qual que é a origem desse tipo de tratamento? Sim, é muito interessante porque eu vou falar de Dr. Isaac Góes Durães. Em 1988, Dr. Isaac ele descobriu essa técnica através de experimentos. Ele foi fazer, como os Estados Unidos, ele é do México, então como os Estados Unidos ele tinha uma parceria com o México, com ciência de ponta, Dr. Isaac ele entrou num congresso e foi assistir aulas com o Dr. Richard Brown, e aí nisso, Dr. Richard, só para você ter ideia, ele era um médico cientista da NASA, onde que ele queria saber quais eram os campos magnéticos que alguns astronautas tinham em relação quando eles iam para fora do planeta. E quando eles voltavam, de repente, o sistema imunológico deles estava baixo e psiquicamente alterados. Então, o estudo dele era saber o que fazia com que esses astronautas tivessem sistemas psíquicos e alterações do sistema imunológico. Visando isso, Dr. Richard começou a perceber que o nosso cérebro, por ele ser primitivo, é igual a gente falar assim, vai acontecer alguma coisa, o nosso cérebro já ativa logo, então nós temos aquele sistema de fuga. Então os astronautas eles já voltavam com esse sistema neural de fuga, isso alterando toda a quântica deles. Nós estamos falando desde órgãos e tecidos, em toda a camada orgânica, onde que nós estamos falando da linfa, que ela é rica em elétrons e prótons, e várias outras situações. E aí, Dr. Isaac, com esses observatórios, começou a perceber que Dr. Richard usava ímãs, cargas de intensidade. E quando usava as cargas de intensidade, esses astronautas e toda a magnitude daquela cápsula, ele começou a trabalhar o campo magnético. É tanto que hoje os astronautas vão e voltam perfeitos, né, com algumas pequenas alterações. E aí surgiu-se a colocação de ímãs no corpo e o primeiro par de biomagnetismo médico que ele serve para o sistema imunológico, que é o timo reto. Ok. Agora, qual que é a base de sustentação do biomagnetismo? Rafael, eu posso falar que o biomagnetismo médico ele se sustenta numa base evidenciada cientificamente. Hoje, tudo que nós fizemos, por ser uma técnica integrativa, ou seja, ela integra a medicina clínica, né, e todo o quadro da medicina, em todo o âmbito da saúde, ela se sustenta, para você ter ideia, em bases de resultados quânticos e bases qualificativos, ou seja, existem estudos que mostram a evidência disso. Hoje, nas redes sociais, qualquer pessoa leiga pode colocar lá, evidência científica do biomagnetismo. Então, em 10 minutos de colocação de ímãs no organismo, nós vamos ver melhoras significativas de glóbulos vermelhos em todas as estruturas, desde bactérias, fungos, parasitas, em 10
10 minutos de colocação de ímãs. Então, foi onde que foi a base, em 2017. E como que é realizada a técnica? Como é que é feito esse tratamento? Sim. Bem, nós estamos falando que o paciente ele já vem de outros sistemas com uma doença, seja ela emocional como física. Então, quando o paciente ele chega para mim, ele já tem, doutor, eu estou passando por isso, isso e isso. E aí, o que a gente faz? A gente coloca o paciente em decúbito ventral, de barriga para cima, e aí, nos pontos do corpo, a gente faz com que a gente estimule a linfa. Ou seja, nosso corpo é igual como se fosse uma pilha, Rafael. Nós temos lados que são ácidos e alcalócidos. Ou seja, nosso corpo ele se deterioriza nisso. Quando a pessoa está doente, sempre um lado do hemisfério, que foi uma observância de Dr. Isaac, para você ter ideia, que um lado ele estava menos encurtado. Então, quando ele estava melhor, ele ficava mais simétrico. E nós sabemos que nós temos essa assimetria, né? Ou seja, um lado mais curto que o outro. Mas quando o paciente está com alguma comorbidade, alguma doença, sempre um lado, ou ele é mais alongado ou mais curto. Isso foi uma observação. E quando a gente coloca os ímãs, em 20 minutos de técnica, é 1h30 dentro do consultório, quando a gente coloca, existe já alteração desse mecanismo corpóreo todo, melhorando o pH todinho, que nós estamos falando de potencial hidráulico do corpo. Então, em 72 horas, logo depois, o paciente pode ter algum sintoma. Então, mas melhorando, uma vez por semana que é feito esse tratamento. Resumindo, o ímã é colocado em partes do corpo? Seria em partes do corpo. E isso por causa de estudos dentro da medicina tradicional chinesa. Isso foi rastreios que foi ao longo do tempo, em alguns pontos, fazendo com que o corpo, ele, quando colocava os ímãs, polaridade negativa e positiva, em alguns lugares, observavam que os membros eles se alinhavam. Então, a partir disso, a técnica ela foi se reinventando. Hoje, Rafael, o mais interessante é que nós temos mais de 240 pontos com 800 alterações de pontos. Márcia, daqui a pouco você explica mais. Okay. Antes, nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde, hoje recebendo aqui a doutora Márcia Batista Mendes, que é especialista em biomagnetismo médico e fisioterapeuta. Márcia, continuando nossa entrevista aqui, quanto tempo leva para eliminar aí os sintomas do quadro clínico apresentado aí pelo paciente que vai fazer o tratamento? Sim, Rafael, essa pergunta é muito interessante, porque tem pacientes que eles chegam com um quadro clínico, vamos dizer, achando que era uma H. pylori, que não foi tratada, em 2 sessões, ou seja, 2 semanas. Aquele quadro que ele tinha enjoo, aquele quadro que tinha um refluxo gástrico, ele pode melhorar. E tem outros pacientes que chegam com alterações muito maiores, ou seja, diabéticos, que já passaram por tudo e aí tem uma dorzinha, para você ter ideia, não melhora tão fácil. Porque o corpo está se reorganizando, ele está reestruturando ainda para ter essa eliminação daquela dorzinha. Então, vai variar muito. Depende, né? Okay. Quais são as propriedades dos ímãs utilizados? Sim, não são ímãs que nós achamos em eletrodomésticos ou ímãs que pregam em geladeira, não. São ímãs terapêuticos de 3.000 Gauss. Ímãs que fazem alterações no celular a 5 centímetros de distância. Então, não podendo ser ímãs, qualquer ímãs colocados no corpo. Nós estamos falando de ímãs de alta estrutura de intensidade. Agora, quais são aí as doenças que podem ser tratadas? Olha, todas as doenças podem ser tratadas, desde o físico ao emocional. Dentro do emocional, nós temos 47 bloqueios emocionais, que a própria ciência já fez o estudo sobre isso. Nós estamos falando de equilíbrios orgânicos, psíquicos e neurais também. Então, todas as doenças. As pessoas que não podem, né? Eu acho que é a próxima que nós podemos falar sobre isso. Quem não pode? Quem tem marca-passo?
quem fez químio, rádio, não é recomendável. E começos de gravidez, não é recomendável. Agora, é um tratamento assim, que, no geral, serve para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É tanto que a gente trata crianças autistas desde a fase de 3 anos em diante. Agora, se tratando de doenças emocionais, o biomagnetismo ele é muito indicado? Sim, para todos os tipos de doenças, desde alterações de síndrome de pânico, ansiedade, Alzheimer também, né? E entre outras. Agora, o biomagnetismo pode ajudar aí também na depressão, doença de Parkinson? Sim, Alzheimer, como eu falei, né? Assim, vai depender do quadro. Às vezes, quando é muito crônico, algumas doenças, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, ela não vem de um quadro só de um mês. Ela não nasce assim. A ansiedade, a pessoa ansiosa, ela já tem quadros desde a infância que vem com essa ansiedade, doenças de Parkinson ou Alzheimer também. Isso, na hora da anamnese, na hora dentro do consultório, a gente dá assim, um pulo. Mas o resultado é fantástico. Agora, a ansiedade, aí, principalmente nesses tempos de pandemia, né, os quadros aumentaram muito. Como é que é esse tipo de tratamento do biomagnetismo para essas pessoas? Olha, Rafael, eu gosto muito de falar com os meus pacientes sobre a questão de onde que eles vivem. Nós estamos falando de campo magnético quântico. A própria física quântica, ela fala, nós somos um campo de energia e nós vibramos em energia. Então, não adianta nada eu tratar uma paciente na ansiedade se ele não quer sair da ansiedade. Ele não quer sair, por exemplo, do quadro de ficar dentro de casa. Ele quer ficar ali porque ele acostumou, vamos dizer, na pandemia. Na verdade, nós estamos falando dentro de um pool de 3 fatores: rejeição, não merecimento e culpa. São 3 fatores que vêm desde a infância. Então, também, na área da psicanálise, a gente dá para dar uma olhadinha e melhorar todo esse processo. Integrando, sim, em terapias também. Nós não vamos sair disso, tanto com o médico quanto com o psicólogo. O biomagnetismo ele vem para integrar e curar a pessoa. Agora, qual que seria a comparação entre o biomagnetismo e a medicina convencional? Sim, nós estamos falando de riscos e benefícios. A medicina convencional, nós estamos falando que ela é mais invasiva. O bio ele não é invasivo. A medicina convencional, nós estamos falando de custos, de exames e tudo mais. O bio, o custo é quase menos. Nós estamos falando de um pool em geral. Né? Então, o paciente ele já fez tudo e ficou insatisfeito, o que ele procura? Uma terapia integrativa. E o biomagnetismo, ele sana o problema. Agora, para finalizar rapidamente, né, o biomagnetismo ele é pouco divulgado, podemos dizer assim? Sim, ele é pouco divulgado. Por quê? Nós estamos falando de entidades de saúde e de fábricas de medicamentos, farmacêuticas, que são aí a grande proporção do mundo em questão do business, do negócio. Né? Então, onde que seria a abertura de um olhar visando vida e pessoas, você viu que nessa pandemia a gente viu o quê? Não vidas e pessoas. Nós vimos gastos, dinheiro e ganhos daqueles governantes. Então, enquanto a ciência ela ainda não é bancada por essas entidades, poucas pesquisas vão ter, principalmente no Brasil. Ok. Márcia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Vida e Saúde. Venha mais vezes. Sim, com certeza, eu que agradeço. Um forte abraço a todos vocês. Estarei esperando cada um que precisar. E, no mais, uma ótima tarde. Ok. Obrigado você, telespectador, que assistiu o nosso programa também. E até a próxima.